Boa tarde. Segunda-feira, 20 de outubro. Bauruenses estão na torcida por mais chuva para ver se o abastecimento de água na cidade volta ao normal. Lagoa de captação atingiu na manhã de hoje 1,20 m. Nível ainda é menos da metade do ideal. E mais, o projeto da Unesp usa teatro e música para falar sobre drogas em escola de Bauru. O Hospital Estadual faz mutirão de atendimento contra o câncer de mama. A chuva nunca foi tão desejada como agora pelos bauruenses. Ela chegou, mas ainda não foi o suficiente para normalizar o abastecimento de água nos 40% da cidade que são atendidos pelo Rio Batalha. Na manhã desta segunda-feira, a lagoa de captação do rio atingiu o nível de 1,20 m. Embora tenha subido no fim de semana, ainda está longe do ideal, que são 2,60 m. Tanto que, neste momento, o sistema opera com apenas 2 das 4 bombas ligadas. Se o nível chegar a 80 centímetros, o abastecimento é interrompido imediatamente. A chuva que caiu ontem na cidade ajudou, mas ainda foi fraca. O IPMET registrou um acumulado de apenas 1,3 milímetros. Enquanto a lagoa não voltar ao nível normal, o rodízio de água estabelecido pelo DAI vai continuar a atingir uma população de cerca de 140 mil pessoas. E agora, no início da semana, a chuva não deve colaborar muito com o nível da lagoa. A boa notícia é que rompeu a bolha de calor que deixou as temperaturas próximas dos 40 graus na semana passada. Veja os detalhes no boletim do IPMET. Com o enfraquecimento dessa bolha de ar quente, então a frente fria que estava no Rio Grande do Sul conseguiu chegar até o Paraná, onde provocou muitas tempestades, queda de granizo e raios e descargas elétricas. E agora, nesse momento, ela encontra-se entre o estado de São Paulo e o estado do Paraná, sem deslocamento, o que favorece a formação de nuvens. Essas nuvens indicam que a umidade relativa do ar aumentou bastante e que também não deixa as temperaturas crescerem muito. Nós teremos os dias ainda quentes, mas não naquele patamar que ocorreu nos últimos dias. Entre hoje e amanhã, ainda há, principalmente hoje, chance de chuva fraca na região de Bauru. A partir da manhã essa chance diminui, e só vai voltar a chover novamente no final de semana, principalmente no domingo, onde estamos prevendo chuva em todo o estado. Agora chove fraco em vários pontos do estado de São Paulo. O maior volume é na região de Presidente Prudente. Em Bauru pode chover a qualquer momento, hoje ainda e amanhã. Agora a umidade do ar é alta, está em 67%. Temos ventos de brisa a 6 km por hora. A temperatura diminuiu bastante e hoje variou entre 19 e 27 graus. Amanhã a mínima prevista é de 17 e a máxima de 29. O assunto é saúde. A população de Bauru voltou a ser prejudicada neste fim de semana com a falta de médicos em 3 das 4 unidades de pronto atendimento, as UPAs. Na Vila Ipiranga, a UPA ficou sem atendimento entre 7 da manhã do sábado e 7 da noite de domingo. No Jardim Bela Vista, a UPA do bairro ficou fechada à população das 7 da manhã de sábado até 7 da manhã desta segunda, ou seja, durante todo o final de semana. Quando foram construídas, a programação do município era que as UPAs funcionassem 24 horas, mas a falta de interesse de médicos, que não são obrigados a participar das escalas, reduziu o horário de atendimento. E a UPA do Meiridota também ficou sem médicos. O atendimento foi interrompido das 7 da noite do sábado até as 7 da manhã de ontem. No fim de semana, o Hospital Estadual ficou bastante movimentado. Mais de 300 mulheres compareceram ao mutirão para o diagnóstico precoce do câncer de mama. A iniciativa faz parte da campanha Outubro Rosa. O mutirão começou logo pela manhã. Quem chegava ao estadual já recebia uma fita da campanha apoiada pelo grupo Amigas do Peito, com mais de 100 voluntários, além de 21 médicos.
Do lado direito eu tenho uma bolinha, então eu já desconfiava de alguma coisa. Passei no ginecologista e ele pediu assim que se fosse possível, né, se eu quisesse fazer, eu poderia fazer. Aí como teve um mutirão, eu resolvi entrar e ver o que vai dar o resultado. É a primeira vez que você vai fazer esse exame clínico? Sim, primeira vez, ansiosa, esperando o que vai dar. O ano passado eu já fiz, aí deu um probleminha que eu tava com cisto, aí eu vim, fiz expulsão e não deu nada. Então, como hoje tem de novo, eu vim de novo, porque pelo posto é tão difícil conseguir. Eu tô com uma mamografia marcada, já vai fazer 2 anos e não me chamou ainda. Então tem que aproveitar essas oportunidades. Cerca de 300 consultas estavam agendadas. Cada mulher recebeu uma senha e em seguida fez um cadastro. Uma por uma, foram levadas até os médicos para avaliar se há outros casos de câncer na família e então fazer o exame clínico. Se ela já apresenta no nosso exame clínico aqui algum nódulo, ela já é encaminhada prontamente para conseguir a mamografia, para se ter um diagnóstico, para ver se esse nódulo que foi detectado ao exame clínico trata-se de uma doença ou não, certo? E aquelas que passam pelo exame clínico e não apresentam nenhuma alteração, elas são também encaminhadas, elas vão ter uma prioridade na realização do seu exame, devido às dificuldades que muitas vezes são encontradas a nível das unidades básicas de saúde e a nível dos serviços que realizam as mamografias, né? De acordo com este médico, fundador do Grupo Amigas do Peito, as pacientes com diagnóstico de câncer conseguem tratamento pelo Sistema Único de Saúde, que utiliza o Hospital Estadual. A gente tem um saldo positivo no sentido de que, se a gente conseguir detectar uma mulher com câncer de mama precoce, né, eu acho que o trabalho já foi realizado assim com sucesso, né? Que o objetivo do grupo é que a gente realmente detecte pacientes que tenham um tumor de mama, que não estão sendo atendidas em estágios iniciais. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, algumas iniciativas podem ajudar a reduzir o risco do câncer de mama. Atividades físicas, boa alimentação e controle do peso corporal são alguns exemplos. Para mulheres com histórico de câncer na família, é recomendado fazer o exame clínico a partir dos 35 anos. No entanto, o câncer de mama pode atingir também pessoas fora dessa faixa. Voluntária no mutirão, Maria Inês esteve aqui no ano passado para acompanhar a mãe e também fez o exame. Maria Inês acabou surpreendida com o diagnóstico de que ela mesma tinha a doença. Aqueles primeiros 40 minutos era como se meu mundo tivesse desabado, acabado. Tudo. Eu estava a todo vapor estudando para concurso. Eu tinha sido chamada em alguns concursos. Por um outro lado, naquele mesmo momento, depois do desespero, eu pensei, não posso desistir. E foi aí que a minha amiga estava comigo, ela estava chorando muito. Eu falei, Maiara, eu te prometo que eu vou lutar com todas as minhas forças, eu vou viver. Clara também teve câncer há 9 anos. Na época do tratamento, conheceu o Grupo Amigas do Peito, do qual hoje é a presidente. Ela aprendeu sobre a doença e a ansiedade das pacientes. A partir de que você tem o diagnóstico, enfrentar o tratamento, afastar o medo, é uma das coisas mais importantes. E se empenhar para que o tratamento tenha sucesso, depende muito da pessoa, de quem está fazendo o tratamento, também da família, dos amigos. Descobriu, então vamos lá para o tratamento e fazer tudo que é possível, porque tem cura. De acordo com a organização do mutirão, 334 mulheres foram atendidas e 38 mamografias de urgência foram realizadas no próprio sábado. As demais mulheres ou não precisaram agendar o exame ou saíram do hospital com uma data já agendada, no máximo para novembro. Ainda falando em saúde, amanhã um ambulatório médico de especialidades realiza uma série de atendimentos gratuitos. São serviços como a verificação da pressão arterial, orientação nutricional e até massagem. Quem apresentar alteração na pressão já recebe encaminhamento para uma consulta com um cardiologista na própria unidade. O endereço do AME é Rua Rubens Arruda, quadra 7. O atendimento começa às 9 da manhã e vai até às 3 da tarde. Depois do intervalo, voltamos a falar sobre a crise no abastecimento de água em Bauru. Quem conversa com a gente é o engenheiro civil Quaraci Domingues. Voltamos num instante só.
E a gente volta a falar sobre o problema do abastecimento de água em Bauru e o que pode ser feito para que a cidade não dependa apenas do regime das chuvas. Vamos receber um engenheiro civil que já trabalhou mais de 40 anos no DAI, Quaraci Domingues. Quaraci, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço o convite. Quaraci, o que poderia ter sido feito, qual deveria ter sido a prioridade na hora de se investir para que a gente não chegasse a essa situação que a gente tem hoje? Eu gostaria de fazer duas ressalvas, Larissa, primeiro. Que eu, quando faço minhas críticas, eu faço as atitudes das pessoas. E a segunda ressalva, que é a mais importante de todas no meu entendimento, é que o prefeito Rodrigo Agostinho sempre esteve e continua sendo mal informado sobre os assuntos do DAI. Em relação aos investimentos, o que teria que ter sido buscado na sua visão? Uma nova fonte de captação de água? Uma nova fonte de captação de água seria necessária no médio prazo. A curto prazo, a primeira coisa que tem que ser feito é o dever de casa, como a gente fala. Ou seja, vazamentos de água. O DAI hoje perde, segundo dados da instituição Trata Brasil, 42% de sua água tratada nos seus próprios vazamentos. Isso é um absurdo. Quer dizer, essa água que vai pelo ralo, ela poderia ser usada para abastecer a cidade? Ela seria suficiente, por exemplo, para suprir o próprio Batalha. Então não tem muito o que se pensar. Primeira coisa, pagar a hora extra, pagar os adicionais devidos, fazer com que o funcionário seja motivado a resolver os problemas do dia a dia na rua, ou seja, os vazamentos. E esse investimento, Quaraci, em infraestrutura, na rede de abastecimento, ele também demandaria um tempo, não é um problema que se resolva rapidamente? Não, nem tem como. Existe, o DAI contratou, já era para ter sido entregue um projeto do plano de abastecimento, do que eles chamam de um monte de coisa, que seria o quê? Uma visão de futuro. Isso é uma outra coisa. O momento hoje é resolver os vazamentos de água e, principalmente, motivar o servidor para que ele continue trabalhando com a vontade que sempre teve e que hoje não existe. Em relação ao Rio Batalha, algumas medidas poderiam ter sido tomadas para garantir a sobrevivência do rio? Com certeza. Por exemplo, Larissa, há 6 ou 7 anos não se faz a dragagem da Lagoa e do Rio Batalha. Outra coisa que poderia ter sido feito, a continuidade dos investimentos na mata ciliar. O Fórum para a Batalha, de 3 anos para cá, deixou de existir. E ele era uma fonte de captação de recursos do FEIDRO para exatamente a manutenção da mata ciliar. Onde foi parar? Onde que isso... Por que isso foi simplesmente desativado? Essa é a grande pergunta. Por que o Fórum Pro Batalha foi desativado? Por que se parou de se investir no Batalha? Porque estava dando água? Mas a água é finita. E nós temos que cuidar disso. Em relação aos poços artesianos, o prefeito diz que fez uma opção pela perfuração de poços para atender os outros 60% da cidade que não são abastecidos pelo Rio Batalha. Também é um recurso finito, né? Vamos fazer uma figura para que todos entendam. Se você tem um copo de água e você coloca 12 canudos de água sugando a água ao mesmo tempo, o que acontece? A água acaba mais rápido. Então, nós temos que investir em todas as etapas. Você priorizar a perfuração de poços é achar a solução mais fácil no curtíssimo prazo. Mas que não resolveu. Se tivesse dado certo, o DAI perfurou nesses últimos anos 6 ou 7 poços com parceria, com dinheiro próprio, dinheiro da prefeitura, seja lá como for. Continuamos tendo falta d'água nas regiões abastecidas por poços. 2 coisas que eu nunca tinha visto nesses 40 e poucos anos de DAI. Eu vi faltar água no inverno, inclusive em locais abastecidos por poços, e agência bancária fechada por falta de água.
em outras instituições, né? Inclusive escolas. A agência bancária, não vamos nem falar de escola, de hospitais, de restaurantes, lanchonetes que vivem disso. Quaraci, na sua visão, então, se fosse feita uma gestão mais eficiente da água, não seria necessário nem perfurar essa quantidade de poços? Com certeza absoluta. O problema do DAI não é falta de água, o problema do DAI não é falta de dinheiro, é falta de gestão, pura e simplesmente. Interligar a rede também amenizaria esse problema? Você fazer os grandes anéis de distribuição é um dever, que já deveriam estar funcionando. Agora, você falar que isso vai ser solução, quando? Se você não consegue resolver o vazamento na porta da casa da Dona Maria, como é que você quer que a Dona Maria colabore com você economizando água? É uma pergunta simples a ser feita a quem hoje tem o dever de gerenciar o DAI. De imediato, então, na sua visão, seria conter esses vazamentos, a medida urgente? Medida urgente. Agora, tem uma outra medida. Vamos adotar uma postura bem clara. Num time de futebol que tem bons jogadores e o time está caindo para a segunda divisão, o que se faz? Troca-se a comissão técnica. Numa empresa que tem um patrimônio vultuoso e está com problemas financeiros, o que se faz? Troca-se a diretoria. Então, para se conquistar credibilidade, o momento agora é de se trocar essa comissão técnica, essa diretoria que administra hoje o DAI de Bauru. E quem entrar, se focar pura e simplesmente nos vazamentos para adquirir credibilidade da população. Tá certo, Quaraci. Muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. Depois do intervalo, você vai conhecer um projeto de combate ao uso de drogas numa escola aqui em Bauru. Para falar com os adolescentes sobre o tema, a ideia foi explorar as linguagens artísticas. Voltamos já já! O fim de semana teve atrações artísticas em Bauru na 4ª edição da Revirada Cultural, promovida pela Secretaria Municipal de Cultura. As apresentações foram no Teatro Municipal e no Parque Vitória Régia. A movimentação no Vitória começou às 9 da manhã, com a Feira Regional de Artesanato. O público encontrou peças de madeira, pinturas e diversas produções manuais. Teve até Maria Fumaça, um dos símbolos de Bauru, feita de madeira. O comércio ambulante aproveitou o evento com vários trailers e barracas com alimentos. Apesar do calor, famílias visitaram o Vitória Régia. Um palco foi montado para receber diversas atrações musicais, como a banda Connect 4, que levou ao público seu repertório gospel. Teve também música regional, eletrônica e pop rock. E é também com música e outras linguagens artísticas, como o teatro, que um projeto que conta com a participação de estudantes da Unesp discute drogas com alunos de uma escola municipal em Bauru. Nós acompanhamos o festival que foi realizado hoje pela manhã e que apresentou as atividades desenvolvidas pelos próprios jovens. O garoto se aproxima de um usuário de drogas. Inicialmente contrariado, ele é convencido a pegar o entorpecente. Em pouco tempo, policiais aparecem e apreendem o jovem. Com medo do que pode acontecer ao filho, a mãe acaba intervindo. A ficção teatral é baseada em histórias bem reais e recorrentes na periferia de Bauru, onde fica a Escola Municipal Nacilda de Campos, na Zona Norte. Do lado de fora dos muros, as drogas e o tráfico são assuntos que a maior parte dos 500 alunos, infelizmente, já conhece. Com medo do vício e do crime, professores promoveram um festival para conscientizar sobre os riscos de quem se envolve nesse mundo. Toda a sociedade está muito envolvida com essa questão das drogas. E os nossos adolescentes têm uma vulnerabilidade social. Então nós pensamos em trabalhar com eles para sensibilizar sobre a prevenção ao uso de droga.
Quem não escreveu teatro deu o recado nos cartazes. Mensagens de advertência para os que acham que existe algum tipo de vantagem nas drogas. Os talentos da música também subiram ao palco com letras originais. Mas foi muito bom, todo mundo se uniu, né? Foi um resultado muito bom que a galera gostou muito. O festival teve apoio de alunos e professores de psicologia da Unesp em Bauru, que desenvolvem um projeto de extensão na escola. Para a professora que coordena o trabalho, os estudantes de graduação adquirem um conteúdo diferenciado durante as atividades. A universidade pública, ela precisa servir a comunidade. Então, é fundamental que ao longo do processo formativo, os alunos, né, os universitários estejam na escola, estejam no chão da escola, realizando projetos, conhecendo a realidade de fato. O festival de hoje não é uma atividade isolada. Desde o começo do ano, professores trabalham com os alunos a temática das drogas. Um problema tão grave e constante que merece atenção redobrada. Foi trabalhado documentários sobre o tráfico de drogas, foi trabalhado sobre todos os malefícios das drogas. E, para falar a verdade, aqui o ambiente, os alunos já têm alguma vivência sobre isso, alguns, né? Ou até próximo da comunidade. Então, para eles é importante esse esclarecimento, né? Os pais aprovam a iniciativa da escola. Ajuda muito, porque a gente percebe em casa mesmo que tanto as brincadeiras quanto as músicas atraem as crianças. Então eu acho que tanto a música quanto a parte teatral busca eles de maneira diferente, eles prestam atenção nas coisas quando a forma é dessa forma aí. Vários alunos prestaram muita atenção e levaram isso muito a sério, que eles devem ter entendido que as drogas não são um bom caminho e que os teatros estão ajudando muito as outras pessoas que vieram aqui hoje assistir. Esses são os caminhos, por isso que eu te digo, as drogas são um perigo. É isso por hoje. Se você quiser rever as reportagens desta edição, é só acessar o nosso site. A gente volta a se encontrar amanhã, ao vivo, às 5h30 da tarde. Tchau!